Paz e bem. Vamos começar essa orientação sobre os passos do catecumenato. E para eu poder começar, eu vou iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo me acompanhe nessas orientações, tá? Então, os passos do catecumenato, os primeiros começa. Eu vou falar todas as partes que é importante. Então, o primeiro passo é fazer as inscrições. Então, nós aqui de Rio Verde já passamos por essa fase, né? Então, quem que vai fazer essas inscrições? Pessoas maiores de 18 anos e pode ser que tenha algum caso especial. Por exemplo, uma pessoa que já é casada, que já tem filhos, que já é mais difícil fazer com as crianças, então essas são o tipo de exceção que eu tô dizendo, tá? Ó, esses catecúmenos, né, que são os postulantes, eles podem ser simplesmente católicos, que não terminaram a catequese ou que não fez nada da catequese. Então, tem aqueles que fez batismo, primeira comunhão, não fez crisma. Então, eles vão terminar. E tem aqueles que simplesmente não fizeram nenhuma parte disso, são de famílias que até participam da igreja, mas não fizeram nenhum tipo de sacramento. Então, e tem também as pessoas que vêm das outras igrejas, né, evangélicas, e pode ser que eles tenham o batismo que foi válido, né? Para ser válido o batismo, ele tem que ser em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e imersão em água. Então, e depende também se foi proclamado as palavras, né, obrigatórias para o batismo. Então, isso aí também o padre pode avaliar, a igreja pode dar um documento, enfim, isso aí a gente vai verificando depois. Então, esses três grupos, eles são catecumenato, que chama, os adultos que não têm nenhum sacramento, os catequizandos, né, que são os que têm e precisam completar o sacramento, e o aprofundamento, é aqueles que já fizeram a catequese e já precisam ainda ou querem se aprofundar um pouquinho mais na catequese, né? Nós temos um caso assim aqui também e está aberto para quem quiser, certo? Aí nós precisamos ter introdutores, que são os catequistas. É ideal que seja um para cada postulante, porém, né, nós temos, graças a Deus, inscritos, nós temos 58 postulantes esse ano de 2026, né? Todos os anos tem aumentado a quantidade de postulantes que vêm, graças a Deus, né? E nós temos que servir, né, esses postulantes aí com muito carinho, tá bom? Então, esses instrutores, eles vão, né, acompanhar esses postulantes, tá? Primeiro, a gente já fez essa apresentação no dia 15, né? Infelizmente, algumas pessoas faltaram, mas essa apresentação ela foi feita no dia 15 de março, tá? E essa apresentação, ela também é uma apresentação para a comunidade, né? Que ela vai acontecer também no dia 12/4, tá? No dia 12/4, ela vai ter uma apresentação pública para a comunidade. E dentro dessa apresentação pública, eles vão receber a Bíblia e vão receber um crucifixo, né? Marca e sinal de Cristo. Então, depois disso, nós vamos fazer uma reunião, que nós já estamos nesse processo, né? Marcar uma reunião em casa com essa família, para você conhecer essa família. Saber se eles são católicos, quantas pessoas moram naquela casa,
quais são as dificuldades que tem. Você não precisa ficar ali naquela entrevista formal. O que é isso? O que é aquilo? Que é? Não, você vai fazer uma conversa com aquela família naturalmente e com muito cuidado e com muito carinho para você conquistar essa família aí, né, para a catequese, tá? Por quê? Você pode, tanto o objetivo também dessa visita é que você acolha esse postulante e acolha também essa família. Essa família também vai ajudá-lo, né? Em alguns casos não, mas são exceções, tá? Depois a gente fala sobre isso. Então, você vai usar, né, o folheto que a gente deu, que é a carta, a cada 15 dias vai ser entregue uma carta. Essa carta, ela tem diversos assuntos, tá? A primeira carta foi uma carta de recepção e algumas perguntas sobre avaliação pessoal. O que eu quero da vida, o que eu penso sobre a igreja, o que eu quero para mim com Jesus. São uma autoanálise, né? Então, nós precisamos orientar eles. Todo domingo vai na missa, pega o folheto da missa, tem as leituras no rodapé. Não tem nenhum agora para me mostrar, mas eu sempre trago e a gente faz as leituras da semana no folheto. Não tem nenhum aqui agora para me mostrar. Mas é isso, tá? Lá no folheto, porque a pessoa também tem que ativar um pouquinho o hábito da leitura da Bíblia, tá? Às vezes a pessoa nem tem, mas a gente vai providenciando tudo isso. Eu sempre estou enviando lá no grupo uma homilia diária, tá? Essa homilia diária também, ela ajuda, essa que eu envio é curtinha, 10, 15 minutos, é uma reflexão diária com a leitura. Então, eu coloquei lá no meu canal também, da catequese, explicando sobre o ano A, B e C. O que é o ano A, B e C? É a formação catequética, o plano de leitura da igreja, tá? Então, no ano A, ele faz o quê? Leituras de Mateus, o ano B, de Marcos, o ano C, de João, e aí vai alternando, certo? Então, que você fizer todas as leituras diárias durante os 3 anos, você terá praticamente lido a Bíblia completa, certo? Então, essa é uma forma também da gente estar ajudando nossos postulantes, certo? Esses encontros também terão encontros coletivos, que são as formações, tá? As formações, elas vão ocorrer no centro catequético e todos vão participar, se possível, os introdutores também. E aí, o que vai acontecer? Essa formação, ela tem o intuito, né, de colocar assuntos necessários para essa formação do postulante. Então, conforme o assunto que tiver sido apresentado na formação, nós vamos trabalhar aquela semana. Por exemplo, se estiver trabalhando a Bíblia, nós vamos introduzir falando sobre a Bíblia, quantos livros são, como é que funciona, se a pessoa conhece, se a pessoa não conhece. Pode ter gente que já tem todas essas informações. Então, você vai para outras. Mas se a pessoa não conhece, não sabe como que é, não sabe como que é os livros, não sabe se é Novo Testamento, se é Velho Testamento, o que significa, você vai trabalhar isso, tá? Aí passou outro mês, vai falar sobre o catecismo. Nós vamos trabalhar sobre o catecismo. Aliás, vamos trabalhar o tempo inteiro com o catecismo, né? Então, é bom que vocês tenham, inclusive eu mandei um PDF do catecismo para não ficar pesado, mas é interessante que a gente tenha
o catecismo, né? Para tirar as dúvidas, levar quando você for atender, ou tá com o celular e com o PDF para você, porque ali vai te ajudar nas suas maiores dúvidas, né? Caso tenha outras fora do que tem lá, e pode ser que tenha, a gente vai procurar responder junto com vocês, tá? Passando aí para frente, né? Eu vou colocar um ponto importante aqui. Então, assim, esse adulto, ele já tem uma formação, né? Algumas pessoas já são até idosas, então ele já tem uma construção pessoal sobre a vida dele, né? Ele nasceu, cresceu, alguns ainda é adolescente, mas a maioria são de idade. E aí, então, essa pessoa, ela já tem a vida dela muito aprendizado, e nós vamos aproveitar esse aprendizado que ela tem, nós vamos partir do ponto em que ela parou. Por isso que essa conversa informal, você vai conversar com ele, explicando, perguntando como que foi a vida dele religiosa. Minha avó era da igreja, hoje nós temos quadros que os pais não estão na igreja, os avós estão levando as crianças. E a gente tem percebido muito isso. Às vezes essa pessoa, ela está afastada, ela precisa ser trazida de volta para a igreja. Como que é? Com a nossa ajuda, né? Com a nossa participação, com o nosso exemplo, eles vão sendo, né, voltando para a igreja. O passo é aproveitar realmente o que essa pessoa aprendeu. Às vezes ele já tem experiência e sabe muito da Bíblia, né? Quem é evangélico, principalmente, a gente sabe que tá certo que tem os evangélicos de IBGE, igual o católico de IBGE, que não conhece nada, mas a maioria, eles têm um cuidado e um carinho muito grande pela Bíblia, e eles são bem informados. Isso é super útil para nós, a gente vai partir desse ponto aí e vamos galgando degraus aí com eles, tá? Então, se a pessoa já vem na missa, você sabe já que ela tem uma experiência ali dentro da igreja, de como se comportar, o que fazer, né? Tem conhecimento dos sacramentos, embora alguns, mesmo participantes, não tenham. E aí a gente vai seguindo, tá? A pessoa, né? Ela tem interesse. O que ela quer aprender mais? Você tem que perguntar para ela. O que você quer saber mais da igreja, da Bíblia, dos sacramentos? O que você tem mais interesse? Às vezes a pessoa não sabe nem falar porque ela não tem ideia, mas às vezes ela tem. E aí ela vai falar, não, gostaria mais de aprender sobre as conexões bíblicas, prefigurações, como que é a conexão entre o Primeiro e o Velho Testamento, ou o Antigo e o Novo Testamento, entendeu? Então você vai aí avançando conforme o conhecimento da pessoa. Então, esses momentos, eles vão nos ajudar. E a gente vai trabalhar assim, apresentando, né, mais Deus do que a gente, né? Não vamos ter essa palestrinha de você ficar, eu sei isso, eu sei aquilo. Não, a gente vai aproveitar o que ele sabe, com carinho, cuidadosamente, o que ele já tem de experiência, e mesmo sendo jovens, não se enganem. Hoje, uma criança tem mais informação que uma pessoa teve a vida inteira, em alguns séculos passados aí. Tá? Então, esses jovens aí, eles têm muita informação, têm muita coisa para ajudar. Pode usar o celular, pode usar o que vocês quiserem usar, né? Então, as informações, elas bem selecionadas, só ajudam a gente, tá? E não vamos ficar impondo nosso ponto de vista. Às vezes a pessoa, ela está voltando para a igreja, você vai sobrecarregar ela demais com muita informação, é ruim também. Tá? Então vamos com cuidado, ver o que ela quer, porque quem vai converter nós é o Espírito Santo. Quem vai trazer aquela pessoa
para a igreja é o Espírito Santo, tá? Então, quem converte, né, aquela pessoa a participar, a querer fazer os movimentos, sim, é o Espírito Santo. Então, a gente tem, nós, né, os introdutores, temos que rezar muito pelos nossos catecúmenos, né, pelos nossos postulantes, porque o Espírito Santo que vai trabalhar essa evolução deles aí, tá? Então, recebeu, viu o que às vezes a pessoa tem aí um monte de vício, você percebe, você vai lá, você vê o tipo de roupa que a pessoa usa, você vê o tipo de comportamento, as baladas, as festas, isso conforme a pessoa vai se convertendo, você vai perceber que esse comportamento vai mudar. E nós vamos observando isso com muita alegria, né? Você vai ver a pessoa voltar à missa com mais assiduidade, você vai ver, perceber as vestimentas, né? Isso aí é uma coisa que a gente pode orientar. Na missa a gente não vai com qualquer roupa, ponto, né? Antigamente tinha até que a gente falava, né? A roupa de ir na missa. Então, ela tem que continuar sendo a roupa de ir na missa, embora você tenha que se comportar igualmente em todos os ambientes, mas, né, enfim. Tem cara que vai de short na missa. Então, assim, comportamento das vestimentas, a modéstia da mulher de ter uma roupa adequada para ir à missa. Sem transparência, sem decote, tem toda uma postura, né? Tá? A gente vai perceber que essa pessoa já vai começar a melhorar tudo isso, né? Melhor forma de falar, melhor forma de agir, ter mais caridade dentro da família, ter mais caridade de conversar com o próximo, né, respeitando o espaço do outro. A gente vai percebendo, então, quem opera essa obra é o Espírito Santo, tá? Então, nós somos a seta que vai apontar para Jesus. Então, nós temos também que ser pessoas de bom testemunho, né? Porque contra-testemunho tem bastante por aí. Porque algumas pessoas falam que é católico, não vai nem na igreja, enche o caneco, fuma, bebe e bagunça, aí fala que é católico e todo mundo fala, oi? Né? Comportamento não condiz com o que está, o que a igreja pede. Né? Então, algumas pessoas vendo esse contra-testemunho de alguém que faz tudo isso e fala que é católico, pesa muito, porque as pessoas que são de fora, que não conhecem a igreja, não conhecem o nosso trabalho, ela vai achar que todo mundo tá nessa vibe da bagunça, da desordem, e nós, com nossa postura, nós vamos mostrar que não, no nosso falar, no nosso agir, no nosso comportamento, tá? Mas também não vamos impor, né? A gente vai falar, porque nós temos obrigação e o dever de falar quando a pessoa fala alguma coisa errada sobre a igreja, ou fala, né? Ah, eu sou católica, mas eu sou espírita. Nós temos obrigação de falar assim, olha, não é assim, né? Que funciona. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Porque se você acredita que Jesus ressuscitou, você não dá para você acreditar na reencarnação, né? A gente tem obrigação e dever de corrigir. Corrigir com caridade, cuidado e respeito, né? Olha, pergunta para a pessoa, olha, eu preciso falar uma coisa para você que você fez errado. Posso falar? Quando você pergunta para a pessoa se ela quer ouvir, ela fica mais aberta a ouvir você. Se você quer impor, ó, deixa eu, né, eu vou te falar um negócio que você está fazendo errado. Aí às vezes a pessoa, né, não vai nem querer ouvir, ou vai ouvir e não vai escutar, que são coisas diferentes, né? Escutar é abrir o ouvido, né? Ouvir eu escuto o barulho que está aqui passando, o caminhão que passa, o cachorro que late, mas escutar é um momento que você para você ouvir aquela pessoa, né? Às vezes as pessoas agora conversam no celular e isso não é, ele não está te escutando, ele está te ouvindo, né? Aí nós vamos, o nosso pilar da catequese para ensinar esses postulantes é crer, viver, orar
e servir. Então, nós vamos passar por toda essa fase, né? De apresentar Jesus para eles crerem. Eles têm que viver, por isso que o processo é 1 ano, né? Por quê? Porque eles vão precisar viver durante esse ano uma experiência. Não é possível, né, que se ele se entregando com amor e carinho, ele não vai ter uma experiência, né? E assim, a experiência é estar ali, a experiência é participar das coisas, é estar com o ouvido aberto para ouvir. E depois, orar, aprender a rezar, aprender a orar, aprender a ter um momento com Jesus, todos os dias. Qual que é a sua prioridade? Qual que é a sua prioridade? Se você acorda, a primeira coisa que você pensa é aquilo lá que é a sua prioridade. Sinto muito te dizer, tá? Então, a minha prioridade pessoal tem que ser, primeira coisa que eu acordo, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te entrego o meu dia, vou fazer a minha homilia e depois o mundo acontece. Então, na primeira hora do meu dia, é isso que eu preciso fazer, tá? Quando eu acordo pensando em um monte de coisa, é essas coisas que estão aí, né? Então, você é o que o teu coração fala, né? Que você pensa. Então, vamos cuidar do nosso coração, vamos ensinar isso para os nossos postulantes, né? E servir, porque, obviamente, depois de todo esse processo, você não vai servir? Você não vai servir em nenhum ministério da igreja? Não vai querer fazer nada dentro da igreja? Vai ser um católico de banco sentado sem fazer nada? Não é possível, né? Cuidar pelo menos de uma pessoa, acompanhar alguém, entrar no Ministério da Música, entrar na pastoral, tem tanto aí na nossa igreja, e, enfim, alguma coisa a pessoa precisa servir, né? Ah, eu estou estudando, não consegue, vai na pastoral do jovem, faz alguma coisa, a pessoa precisa entrar depois que ela termina, certo? Mas isso aí é um processo que a gente vai arrumar um encontro para eles se encontrarem com essas pastorais, e tudo isso aí é no final, tá? Esses encontros que vão ter para apresentar todos os assuntos, né, as cartas, vai ser todos na igreja, tá? Então, o catecismo da Igreja Católica, ele apresenta todos esses passos para nós. Jesus, o creio, Pai Nosso, o mandamento, a Bíblia. A primeira que a gente vai apresentar é a lei do amor. Sermão da montanha, os sacramentos, não necessariamente nessa ordem, tá? Não falei na ordem que a gente vai fazer, não. Mas a gente precisa passar por todos esses assuntos para formação, né? Não dá para a pessoa fazer batismo, primeira Eucaristia e comunhão sem e crisma, sem conhecer Jesus, sem conhecer o que significa o creio, sem conhecer o que significa o Pai Nosso, os mandamentos, né? O que é o mandamento? O ser humano, ele ficou tão fora de si que o mandamento, que é da vida normal nossa, Deus precisou escrever na pedra, né? Santo Agostinho diz que Deus teve que imprimir numa pedra os mandamentos dele, porque o ser humano tinha perdido a sua essência, né? E esses mandamentos é para nos manter na essência, é nos manter, não é uma obrigação, é um carinho que Deus fez por nós, ele deu os mandamentos para nós, para a gente seguir para a nossa salvação. Então, não é uma obrigação, é um carinho, é o contrário do que algumas pessoas pensam, né? Algumas pessoas têm raiva de que precisam cumprir com aquilo ali, né? Não, é um carinho, Deus está mostrando o caminho mais fácil para você chegar até ele, tá? Esses encontros, eles são obrigatórios na missa, por quê? Porque o testemunho da comunidade também, a comunidade está ali, ó, de olho naquelas pessoas, sabem quem são, né? A gente que vai na missa sempre, a gente tem essa noção das pessoas que vão à missa, né? Dependendo do horário que você vai, né? Alguns anos atrás, como minhas meninas eram mais novas, a gente ia sempre na missa das 9, que é as missas da catequese
das crianças. Agora a gente mudou, estamos, por conta até da catequese de adulto, nós estamos indo na missa das 19 horas. Então a gente já percebe as pessoas que estão ali sempre na missa, né? Então essa visão da igreja por essas pessoas também faz que, no final, elas tenham concluído o processo, estimule outras pessoas. Olha, eles começaram e terminaram, a gente também é capaz, né? Vamos convidar quem precisa ser convidado, tá? Então, a comunidade, ela precisa apoiar, gente, com carinho, né? Aquelas pessoas que estão ali, voltando para a igreja, voltando de outras igrejas, né? A gente precisa ter esse apoio, esse carinho, um abraço, um cumprimento, né? Tem gente que entra na igreja e não cumprimenta ninguém. Meu Deus do céu, né? Que irmão é esse, né? Mas a gente tem que ter esse esforço de nos comunicar melhor com as pessoas, né? Deixa eu ir passando aqui que tem caminho, viu, gente? Nos encontros. Então, os encontros, eles vão acontecer, né? E durante esse encontro você vai apresentar sobre orações. Tem gente que não conhece o terço, você vai falar sobre o terço, vai falar no canal da catequese, eu coloquei lá o terço, todos os mistérios, tá? E com as citações bíblicas, tá? Então tem 4 vídeos. Eu tava querendo achar o rosário completo, que tinha um aqui. O rosário completo. Lá tem 4 vídeos que estão separados, que fala do rosário completo, né? Se uma pessoa, mesmo que ela seja analfabeta, que ela não entenda nada, se ela conseguir rezar o rosário completo, ele vai ter encontrado Jesus em todos os mistérios, né? Do nascimento, da parte, né, que Jesus foi evangelizar, depois da crucificação e depois da ressurreição. Então, ele vai permear em todos os mistérios da vida de Jesus. Então, o terço não é uma mera repetição de Ave Maria. E também é importante dizer que Ave Maria está na Bíblia, né? Se alguém tiver dúvida, você fala assim, dá um Google aí, por favor, na Ave Maria, para você descobrir. Então, ensinar a rezar o terço começa, obviamente, tem gente que não tem experiência nenhuma, você vai começar, não, vamos fazer um propósito de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, todos, às vezes a pessoa não sabe. Vamos partir pelo mais fácil. O que você sabe? Eu sei rezar uma Ave Maria. Vamos colocar um propósito de rezar uma Ave Maria todos os dias? Sinal da cruz, uma Ave Maria. Depois a gente vai aprendendo. Não sabe o Pai Nosso? Às vezes não sabe, tá, gente? Vamos rezar o Pai Nosso. Depois você vai. Eu fiquei agora falando e eu lembrei que a minha mãe, a gente, quando era pequena, a gente deitava na cama, todos nós, com ela, e ela ensinava a gente. Ela rezava, para a gente aprender. E isso é uma função da família. Então, quando você reza lá com aquela família, abençoa aquela família, então nós também temos o poder de abençoar. Você pode levar uma água benta para aquela família, né, explicar como que funcionam os sacramentais. É um processo de você estar com intimidade com aquela família. Você sabe rezar o terço? Não, vamos, você gostaria de aprender? Posso te explicar? Posso ir na sua família? Vamos rezar? É uma coisa bem fácil de fazer, né? 15 minutos, 20 minutos, você reza o terço. É isso que a gente quer. Explicando que o terço é o mistério da vida de Jesus. Cada dia da semana, a gente reza um mistério diferente, e explicar isso e seguir. Depois eu posso mandar para vocês também os mistérios certinho. Mas, se vocês quiserem, entra depois nesse mesmo canal que eu vou postar esse aí. Tem os vídeos, tem outras informações lá
sobre a Santa Missa. Então, como que ela é passo a passo, desde a entrada até como que funciona, porque a pessoa ela vai pegando amor quando ela conhece. Quando ela não conhece, é difícil você ter amor por aquelas coisas que você não sabe o significado. Fala lá, fica repetindo, a gente senta e levanta, senta e levanta, senta e levanta, mas o que significa aquilo? Se a pessoa entende, é uma repetição de Ave Maria, mas aqui na tua cabeça, o que você está meditando? Estou meditando, né? Anunciação, como que foi a anunciação? O anjo veio, né? Anunciou a Maria, né? Ela se prontificou, eis-me aqui a serva do Senhor, né? Ave Maria, cheia de graça, você é cheia da graça de Deus. São coisas muito simples de explicar, que tá ali na própria palavra, que a pessoa começa a entender, nossa, que bonito, né? A mãe de Deus, a mãe de Jesus, nossa, ela deu sim, o sim dela custou o quê? Né? Custou que ela quase, né, ela poderia ser apedrejada, porque ela estava naquele momento uma mulher prometida, mas ela não sabia se São José, e hoje é São José, né? Valei-me São José, por ter dito o sim dele, ele também mudou os planos dele, né? Ele foi para lá para cuidar de Maria, para assumir, né, aquele filho, adotar, né? Hoje a leitura é muito bonita que fala, né? José, filho de Davi, né? Jesus, que você, José, foi José que colocou o nome, você irá colocar o nome dele de Jesus, né? E explicar isso, e é isso que a gente vai meditar durante o mistério, né? Maria foi para a casa de Isabel, né? O que ela foi fazer lá? Ela foi apressadamente, ela andou quilômetros, né? Diz que ela andou aproximadamente 150 quilômetros, grávida, novinha, numa estrada, caminhando 150, quase daqui em Campo Grande, né? Daqui em Jaraguari, digamos. Ela caminhou muito, né? Sozinha, no deserto, na subida fala que era íngreme a caminhada dela. Foi cuidar da sua prima, né? Teve lá todo um momento que Isabel, né? Como eu tenho a graça de receber a mãe do meu Salvador, né? Todos esses são passos, tá na Bíblia, né? E João pulou no ventre de Isabel. É uma historinha que você vai contar. Conta assim, historinha mesmo, que eles vão entendendo que o que está acontecendo aqui no mistério do terço é a história de Jesus, não é nada mais que isso, né? Aí você está ali se conectando com aquela história, você está fazendo uma repetição que te acalma, né? Já é comprovado cientificamente que quem reza, ele acalma o cérebro, né? Foram colocados para fazer leitura neurocerebral e eles perceberam que isso atinge regiões do cérebro que acalma. Então, quando você está nervoso, são todas coisas que a gente vai falando assim conforme a gente vai conhecendo a família, tá? Não vou me aprofundar muito aqui, porque vai ficar comprido. Então, e durante esses período, a gente vai trabalhando sobre os temas que a gente vai apresentando, coisas próximas, né? E coisas necessárias. Por exemplo, a família não sabe rezar, você vai ensinar a rezar. É o ponto agora que precisa ser feito, né? Mostrar para essa família quem fez ali a nova vida. Então, a gente tem um passo, primeiro, mostrar o amor de Jesus por nós. Primeira coisa, Jesus nos ama infinitamente, né? Incondicionalmente, Jesus nos ama. Ele fez coisas por nós, o carinho que ele tem por nós, né? Nos deu a vida, nos deu o nosso ambiente, nos deu a natureza, nos deu nossa casa, deu o que a gente tem é dele, não é? Nossas filhas são dele. Então, tudo é dele. Então, olha que amor, que delicadeza que ele teve com nós para cuidar da nossa vida. E ele quer o que de volta? Ele quer nosso espírito, que o ame acima de todas as coisas, né? Primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas.
e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, seguindo. Até me perdi aqui, peraí. Então, falar sobre essas coisas, apresentar, ensinar, depois ensinar a ler a Bíblia, esses passos que eu já falei, tá? E aí, o catecumenato, ele tem outra coisa que eu ia falar e pulei aqui. Às vezes vai ter alguém lá na família que vai perturbar esse postulante, que não vai querer que às vezes não vai deixar vocês se reunir lá na casa. Pode ser que tenha gente incomodado, né? Assim, a luz, né? Ela incomoda quem tá dormindo no escuro, né? A luz de Deus, ela incomoda quem tá dormindo no escuro. Pode ser então, né? Que vai incomodar alguém, mas a gente vai se adaptando, não pode ir lá, faz na sua casa, se você quiser, puder, se não, faz no centro catequético. Marca um lugar, não vamos ter problema com isso não, tá? A gente arruma um jeito. A pessoa não vai ficar sem atendimento por causa disso, tá? O tempo, às vezes, vai demorar mesmo, né? Para a pessoa passar por esse processo de conversão e tudo mais, né? A conversão, ela precisa ter, primeiro passo, querer. Eu preciso querer, literalmente, eu preciso falar assim, Jesus, eu quero. Eu não sei, eu não entendo, mas eu quero, né? A pessoa precisa estar aberta para isso. Então, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? O que você quer com isso? Inclusive, a primeira carta pergunta isso, né? O que você quer com isso, né? Depois, ela querer ouvir a Jesus, né? Ouvir as nossas orientações. Olha, estou aqui em nome de Jesus, para te informar, para te escutar, para compartilhar o que eu sei com você, tá? E a pessoa, né, ela precisa querer, ela precisa ficar com ânsia, com vontade de querer receber Jesus eucarístico. Ela precisa querer nós temos o privilégio de ter Jesus eucarístico na nossa vida, né, à nossa disposição lá, presinho no sacrário, mas nós podemos encontrar com eles todos os dias, todos os domingos na missa e participar do banquete do Cordeiro. Né? Nós temos esse privilégio. Então, mostrar o quanto é importante. Eu tenho alguns livros que eu posso indicar para vocês sobre isso. Ó, Banquete do Cordeiro. Esse livro aqui, ó, Banquete do Cordeiro. Tem esse aqui, ó. Isto é meu corpo. O livro do São Padre Pio, Catecismo, é que eu não quero levantar, mas ó, o Catecismo do Padre Pio, ele fala bastante sobre a Eucaristia. Tem... Queria achar. Esse aqui fala também, todos os caminhos levam a Roma, é importantíssimo para quem está se convertendo, mostrar quais os caminhos da igreja, mas ainda não é esse que eu estou procurando, não. É um que tem todas as histórias sobre os milagres eucarísticos, o nome do livro, Os Milagres Eucarísticos. Ele tem apresentando todos os... esse aqui, ó. Os Milagres Eucarísticos. Ele mostra... aqui relata todos os milagres não, né, porque são muitos, mas os milagres registrados pela igreja mais famosos, né,
Ah, eu tava procurando um. Mas esse livro aqui, ele é maravilhoso, porque ele mostra quem trabalha com aqui. O primeiro, ele começa com o milagre de Lanciano na Itália, que é o mais famoso, né? Que é o que foi em 800, no ano 800, que o padre, ele, faz 800 anos mais que aconteceu esse milagre e está intacto o, o corpo e sangue de Cristo. O padre levanta e ele duvida que aquela Eucaristia é Cristo e ela se torna uma carne. Aí é colocado na âmbula, tal, é guardado, fica guardado lá. Na igreja eles fazem aquele sangue e aquela carne, ficou guardado, nunca estragou, nunca ficou com mau cheiro, pelo contrário, tem cheiro maravilhoso. E agora, depois de anos que a pesquisa já é mais moderna, foi tirado dessa carne para ver o que era, que tipo de sangue. Tem a história todinha, é maravilhosa, é linda demais, gente. Esse livro aqui é maravilhoso, comprem, tá? Aconselho vocês a terem. E eles fizeram, tem no YouTube também, se vocês quiserem, tá? Isso é legal ter. Tem os Milagres Eucarísticos no YouTube. E aí, fizeram uma pesquisa do miocárdio, né, a parte da carne do coração, o tipo de sangue de Israel, né, e assim, da tipologia. É muito, muito incrível, tá lá, para quem quiser ver, tá? E aí, então provocar essa pessoa a querer Jesus, a querer estar na igreja, a querer participar da missa, né? Primeiro passo é ir na missa, para ir aprendendo conforme, né, a gente vai sentindo, amadurecendo Jesus no coração, tá? Então, esse catecumenato, ele vai ser dividido em 2 tempos. O primeiro tempo, traz uma água para mim, Ju. O primeiro tempo, ele vai ser dividido na apresentação de Jesus, que é toda essa parte que eu falei, né? Um anúncio de Jesus, né? Amoroso, bondoso, né? Um Jesus que é fiel. Por quê? A gente não vai começar, porque a gente precisa apresentar Jesus em prestações, né? Primeiro, a gente tem que mostrar o amor para acolher. Mas a gente tem que mostrar que Jesus é bondoso, ele é fiel, mas ele é justo. Então, depois, a gente vai entender, quando estiver estudando os mandamentos, que você precisa obedecer os mandamentos, né? Porque Deus é justo. Se você não faz, você também tem as consequências, né? Causa e consequências de tudo que a gente faz, né? Se você não paga uma conta, você vai ficar devedor, né? Se você não faz o almoço, você não vai comer, né? Ou se você não tem quem faça, você não vai comer, né? Essa é a lei da vida, natural da vida, né? Então, esse processo, ele é longo, comprido, por isso que ele é 1 ano, né? Ele vai ser vivenciado, né, entre nós, né? Então, assim, nós somos, né, o instrumento de Deus, como eu já falei, para a salvação dessa alma. Então, a gente tem que fazer muito, muito bem feito o nosso trabalho de orientação para esse postulante, porque depende, né, de nós trazer essa alma para Jesus e para a igreja, tá? Só um momento. E aí, então nós temos, né? Por isso que eu falo que é muito sério, porque é muito bonito, né? É muito
especial para nós. Ó, quantos aí que a gente já participou das formações e as pessoas vêm, abraçam, estão participando dos setores, né? É tão gostoso, é tão gratificante ver as pessoas participando. E essas pessoas já são, né? Estão servindo aí como instrumento para Deus, né? Então eu coloquei assim: você, né? Não foi escolhido por acaso. Você foi escolhido para uma missão importantíssima. Deus tocou na sua vida, pegou na sua mão e está te levando, né? Ele vai te capacitar. Lógico que tem pessoas que já trabalhou, que faz tempo que trabalhou e está com dúvida. Ok, é normal e a gente vai ter mesmo. Eu tenho, todo mundo tem, mas a gente tem o catecismo, tem a Bíblia, tem o padre, e aí a gente pede socorro, tem a internet, né? Nem tudo a gente pode acreditar, mas a gente vai em fontes fidedignas, vamos na fonte do Vaticano, vamos ver, né, os documentos da igreja, então a gente vai atrás de coisas, né, bastante sérias para a gente passar essa informação, né? Então, depois desse momento todo aí, esse postulante, esse iniciante, ele para de ser um iniciante e ele vai ser uma pessoa eleita. Ele vai ser apresentado como uma pessoa eleita lá na comunidade. Então, o negócio vai ficando sério, a coisa vai evoluindo, ele vai aprendendo e ele vai ser eleito para a comunidade. Aí, nessa eleição na comunidade, ele vai ser aprovado como um adulto nessa caminhada da igreja, tá? Então, esses passos aí nós vamos colocando, está no cronograma, né? Se tiver alguma alteração, nós vamos avisar, mas basicamente é isso, né? Então ele vai lá, marca esse nome aí, eleição, porque essa eleição ele vai passar da fase lá de experiência de início para uma fase mais séria, né? Ele vai se aprofundar mais, ele já vai ter um pouco mais de experiência, vai ter passado uma certa fase, né? E esse período, ele é grande e é o de um ano, porque ele precisa passar por esse processo, né? Então, esse postulante, ele vai se aprofundar na doutrina da igreja, ele precisa, tá? Um outro curso que eu aconselho vocês, quem não conhece, é o Altieres dos Santos. Ele tem o curso do Catecismo da Igreja Católica. Eu já fiz 2 vezes com ele e comecei a fazer de novo, porque eu gosto muito e sempre tem coisas que, né, o catecismo é muito grande e a gente sempre, né, precisa estar assim relembrando algumas coisas. E aí, o que acontece? Esse curso, ele é em partes, você pode fazer ele durante o ano, ou você pode fazer ele mesmo para você receber o certificado. Tem uma data que eles começam e terminam, tá? Se alguém quiser saber, depois pergunta para mim, para eu lembrar de enviar para vocês, tá bom? Ó, então ele vai estar assim mais amadurecido na fé. Então, por quê? Porque quando é batizado na infância, como o padre já até falou, quem leva a gente para lá é os pais e padrinhos. Eles se comprometem com a gente de criarmos, educarmos na fé, né? O testemunho de criarmos e criar aquela criança na fé dentro da igreja. Então, possivelmente essas pessoas não foram bem acompanhadas ou foram deixadas, essa parte não era prioridade, né? A melhor parte, que é Jesus, não teve prioridade para essa família, infelizmente, né? É assim que a gente precisa colocar, tá? Mas agora ele já é um adulto e o sim é ele que vai dar, ele que vai se posicionar. Então, nessa fase principalmente, ele é uma fase de comprometimento. Tem até, inclusive, um livro dos eleitos, que quem chegou nessa fase vai assinar lá um documento, olha, agora eu estou me comprometendo mais a concluir esse processo. Eu já cheguei até aqui, estou feliz, muito bem, mas eu preciso concluir esse processo aí, tá? Então, esses eleitos, eles vão se comprometer
na igreja, durante a missa, e vão assinar esse caderno. Vai ser uma cerimônia, né? Esse livro aqui, ele explica, esse livro aqui é do padre, ele me emprestou. Nos Passos de Jesus, o Manual da Iniciação Cristã. Tem um capítulo aí que apresenta os passos, né? Como que é as cerimônias, como que faz a entrega da Bíblia e do crucifixo, como que faz a cerimônia essa cerimônia dos eleitos, como que faz a cerimônia que eu vou falar agora em seguida, que são o escrutínio, que são os outros passos que vão acontecendo dentro do processo do catecumenato, tá? Então, ele já está mais preparado, já está mais formado, ele já está se comprometendo mais ainda, né, com o processo dele, e aí ele parte para um processo de purificação e iluminação. O que vai acontecer nesse processo? Tem uma oração que chama oração de escrutínio. Não é exorcismo, tá? É uma oração de exorcismo, mas não é um exorcismo que está fazendo ali. Não tem nada a ver com o processo. Tem a ver com o processo de fortalecimento individual para cada adulto. Então, é uma luta que nós temos, uma luta contra o mal, que a igreja, junto com a comunidade, ela nos ajuda, né? Nós sabemos que o mal permeia a nossa vida, os mais fracos, eles caem mesmo, né? Se a gente não tá com a confissão em dia, indo na igreja, fazendo comunhão, a tendência é cair na tentação mesmo, porque o demônio é esperto, ele é espertíssimo, né? Quem estudar sobre os anjos vai entender um pouquinho sobre os demônios. Ai, meu Deus do céu, o que é? Que eu ia mostrar para vocês. Tem um livro só sobre os anjos. Esse aqui, ó. Archibald Joseph Mancintiri. Não sei falar esse nome, tá, gente? Ele escreveu esse livro aqui, ele é muito lindo. Os Santos Anjos. Aquele do Catecismo do Padre Pio também, ele fala sobre os anjos, né? Padre Pio tinha uma comunicação muito bonita com os anjos. Ele mandava mensagem para os anjos, ó, vai lá e dá um recado meu, né? Santa Teresa d'Ávila também tinha, ó, manda meu recado lá. Então, os anjos, eles têm um poder e uma iluminação muito grande, e o anjo mau, ele também tem, né? Não o poder ele não tem poder de adivinhar o que a gente pensa, mas ele tem poder de ver o ambiente, ele já sabe, conhece o nosso ambiente, ele já sabe no buraco que a gente já se enfiou, que ele precisa tirar a gente, né? Que Jesus quer nos orientar, mas o demônio tá ali, vou soprar um negócio aqui, vou falar um negócio aqui, vou fazer uma intriga ali, e ele consegue, tá? Ele consegue. Então, esse processo aí é um exorcismo, né? Igual a oração de São Bento, né? Cruz sagrada, seja minha luz. É uma oração de exorcismo. A gente tem que fazer sempre que você quiser. Brigar com alguém, xingar alguém, reclamar de alguém, faça essa oração. Faça essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão. Faça uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até passar aquela raiva. E passa, viu, gente? Eu faço isso. Às vezes eu tô irritada com o negócio e eu faço essa oração e passa aquela raiva, porque é exorcismo, né? São Bento, ele tinha essa comunicação com Deus, né? Ele conseguia fazer todo esse livramento. Ele foi tentado de todas as formas, também, assim como o Padre Pio, que apanhou, que sofreu. Então, a gente precisa estar atento nas tentações do demônio. E a oração do escrutínio, ela serve para isso. A igreja tem poder, unida, né?
para fazer essa oração aí o padre impõe a mão sobre o ideal que o padre coloca a mão sobre cada um, né? Não sei como que o padre vai estar no dia, pode ser que ele não esteja bem de saúde, alguma coisa, pode ser que ele não faça, mas o ideal é que se imponha a mão. Esses dias teve, né, as crianças que estão fazendo para ser batizada, né, elas foram apresentadas lá e o padre impôs a mão em cada uma. Essa é a oração, tá? Essa é a oração de escrutínio. Eles já fizeram domingo passado, agora estão fazendo esse domingo e vão fazer no próximo, que são os 3 domingos da quaresma, tá? Terceiro e quarto domingo da quaresma que faz essa oração, tá? Então, faz parte do rito litúrgico da igreja fazer essa oração sobre as crianças, que vão fazer a primeira Eucaristia, ou os adultos, tá? Então, faz parte. Qual que é a finalidade? Purificação, igual eu falei. Se for exorcismo também, se precisar, já está sendo também, né? Mas ela é o intuito de purificar, fortalecer contra o mal e o propósito de nos unir com Jesus, tá? Essa união com Jesus, né? Esse rito inclui oração, prece, acompanhado dos padrinhos e acompanhado do padre que faz essa imposição da mão, tá? O celebrante, o que é importante? A igreja, ela recebe, né, aqueles candidatos e a igreja reza e impõe a mão também sobre eles. Importância da oração, né? Assim como a gente coloca os nossos filhos sentados e faz uma oração sobre eles, abençoando, a igreja também faz. Imagina se uma oração é boa, imagina a igreja toda, do mundo inteiro, fazendo essa oração por aquelas pessoas, né? Então, elas acontecem terceiro, quarto e quinto domingo da quaresma, durante a celebração, após a homilia, tá? Esse processo aí tá no Rito de Iniciação Cristã de Adulto, que é o RICA, é um livro que tem, da capinha vermelha, que fala sobre todos esses ritos que passam a catequese de adulto, tá? Então, continuando aqui. Esse momento, né, como eu disse, é um momento de oração intensa sobre essas pessoas que a igreja ajuda. E os evangelhos que são colocados são, o primeiro, eu coloquei a data aqui, o primeiro que vai acontecer dessa turma vai ser 29 de fevereiro de 2027, né? A passagem são 3 passagens que são feitas para esse escrutínio, que são as passagens de João, né? Então, ela tem a passagem da Samaritana. O que é a Samaritana? Para nos lembrar, né, que Jesus, a sede de Deus, né, que nós precisamos ter a sede de Deus, e que Jesus é a água viva, né, a água que, se nós bebermos, nunca mais terá sede, né? Ele fala para a Samaritana, né, eu sou a água que, se você beber, nunca mais terá sede. E depois, na outra semana, no próximo domingo da quaresma, que seria, o relato do cego de nascença, que Jesus impõe a mão, né, sobre ele, e ele começa a escutar, né? Simboliza a iluminação da fé. Então ele para de ficar desculpa. Esse do cego, né? Do cego de nascença. Ele coloca a iluminação da vida, a luz de Deus, a luz que a gente deve procurar, né? É João 1,41, que Jesus impõe a mão, passa, né, o barro, e ele volta a enxergar. Ele sai das trevas e volta a enxergar, né?
O terceiro é a ressurreição de Lázaro, que aponta a vitória sobre o pecado, né? A promessa da vida eterna, ressurreição. Nós estamos caminhando para a vida eterna. Então, a água viva, a água que é Jesus, sair das trevas, né? Até as plantas procuram a luz. Por isso que a gente, quando está afastado de Deus, a gente está com o espírito inquietado. A gente não consegue ter paz. As pessoas que são ateus, as pessoas que estão afastadas da igreja, elas não entendem e elas não sabem, por que eu tô assim, né? O que a gente pode falar para uma pessoa que está perdida no tempo? Vai à igreja, vai na missa durante um ano. Vai lá mesmo sem você sentir nada, só senta lá no banco, vai e fica lá. Essa tem mudado a vida de muitas pessoas, tá? Essa experiência. Então, esse processo aí, né, de rito, né? Aí tem o retiro espiritual, que é um acampamento que faz. Nesse retiro também a gente tem que aguçar a vontade deles de ser batizado, de conhecer a Eucaristia, né, de experimentar Jesus Eucarístico, a vontade de ser crismado, de ser confirmado na fé. Porque aquele que não é crismado, ele tem uma incompletude da fé dele. Porque alguém falou para ele, mas ele não deu o sim dele ainda. Então, o sim da crisma é: eu estou disposto a seguir Jesus. Eu, adulto, estou disposto a seguir Jesus, né? Aí tem o rito do EFTA, que eu estava falando do cego e já estava pensando no surdo. Então, o éfata quer dizer abre-te, né? Foi quando Jesus foi curar, ele colocou, tá em Marcos 7,34, que Jesus colocou a mão no ouvido do surdo e ele disse éfata, que é abrir o ouvido. Então nós precisamos abrir, né, a ação de Jesus de colocar para você abrir, para você ouvir a promessa, para você ouvir o louvor. Então, para a gente voltar naquele espaço lá, crer, viver, orar e servir. Se você não ouve, né, você tem dificuldade de professar essa fé, né, você não entende ela, né? O padre está fazendo um lindo trabalho aí na comunidade, né, na pastoral dos surdos. Quem não entende a palavra, né, ela não consegue chegar próximo de Jesus, né? Então, esse trabalho de apresentar Jesus para todas as pessoas, em todos os lugares, é disso que a gente está falando, né? De apresentar, de aceitar as dificuldades de cada um, trabalhar nas dificuldades, cada um nós temos especiais no nosso grupo, né? E aí, com muito carinho, a gente vai fazer esse trabalho, tá? Então, esse é um caminho de aprofundamento, né? De ouvir, né? Então, aprofundar essa espiritualidade aí. Aí, esse processo todo, ele faz todo esse processo, e aí ele termina. Quando terminar no Sábado Santo, que tiver crismado todo o processo, acabou? Tá dispensado? Vai embora? Não. Então, ele começa o tempo de mistagogia. O que é mistagogia? É um tempo, esse tempo vai até o Pentecoste. A gente vai estar trabalhando o acolhimento dele, né? Essa parte. Eles podem ser representados na igreja nas oitavas de Páscoa. É uma coisa da gente combinar, todo mundo de camiseta da Crisma, porque a gente vai fazer, né? Camisetinha vermelha, tal, Pentecoste e tal. Fica muito bonito, né? Apresentar eles para a comunidade da igreja, olha, e conforme a gente vai trabalhando com eles, e aí vocês vão passando as informações para nós, né, para o padre, para mim, olha, eu acho que essa pessoa aí vai se dar super bem na pastoral da criança, na pastoral da caridade, esses jovens podem ir para a pastoral do jovem, então a gente vai já tentando colocar esses postulantes num lugar
que eles vão poder servir, né? Que eles vão poder estar acolhidos ali, servindo a Jesus, né? Esse é um caminho que a gente precisa fazer, vamos prestando atenção, né? Tem gente, tem uma mulher, né, que é postulante, que ela queria dar catequese, mas ela não tinha crisma, então ela está fazendo, ela já é uma candidata para o ano que vem, está trabalhando, né, como introdutora, ela já queria, né, tem umas pessoas que eu conversei, eu não posso porque eu não tenho que, vamos fazer para vocês trabalhar, para você servir, aí a gente vai percebendo essas pessoas, né, nós temos casais que pegam casais, né, apresentando, né, a nossa família, como que é a nossa convivência familiar, né, até mais, para não ficar sozinho, né, sempre que você for fazer uma visita, procure levar alguém com você, né, eu falei isso, e é importante, eu vou falar, sempre vai com alguém, ou se a pessoa estiver sozinha lá na casa, fala, sua família tá aí, nunca vai quando a pessoa está sozinha lá, por segurança, por respeito e tudo mais, tá? Então, assim, não é duvidando e não é polemizando, não, tá? É porque já aconteceu casos de uma serva que fazia isso e a pessoa estava lá há anos cuidando daquela pessoa, a pessoa era acamada, a pessoa era drogada, a pessoa... E aí um dia o cara matou ela lá, esquartejou, tá? Então, assim, Deus o livre que isso vai acontecer, mas a gente tem que tomar nosso cuidado, né? Roupa, cuidado com todas essas coisas, horário, né? E isso aí vai assim, eu tô falando com muito carinho isso, tá, gente? Não tô falando para polemizar, não. É para a gente ter esse cuidado, esse carinho com as pessoas e que as pessoas tenham isso com a gente também, né? Ó, respeito, formalidade, eu tô aqui para fazer isso, tal horário, gostaria que tivesse a sua família presente. É uma conversa, né? Carinhosa, educada, com muito respeito, tá? Pode convidar vizinhos, se as pessoas quiserem, alguém, o meu vizinho quer conhecer e tal. Ele pode vir no horário que a gente vai rezar o terço ou vai fazer uma oração? Sim, pode, né? Você vai sentir do seu coração a necessidade e ali naquele ambiente, se você está seguro, se você se sente mal, né? Se você quer que alguém vai com você, né? Chama alguém, tem 20 pessoas no nosso grupo, chama alguém para ir com você. A primeira vez, a segunda vez, ou uma vez que você, eu vou viajar e eu preciso que alguém avisa que a gente se coloca à disposição de arrumar alguém para fazer esse serviço ou a gente vai fazer, tá? Quanto a isso, não tem problema, certo? Então, passando desse processo aí, acolhimento nas oitavas de final, nas oitavas de Páscoa e apresentar eles para pastoral, né? Aí tem, né, o retiro, o final de tudo. E aí tem, por exemplo, nesse processo, vai ter as exceções. A pessoa que ficou doente, a pessoa que precisou para uma emergência. Só que essas exceções de faltar não pode virar regra. Ela tem que ser realmente uma exceção, tá? Então, cuidado com isso. E lógico que a gente vai entender, né, casos e casos, mas a gente não pode querer que a pessoa fique inventando desculpa toda vez. Faltei por isso, depois faltei por isso, depois faltei. Isso não pode ser uma exceção, tá? E, né, quando nós estamos lá para oferecer o nosso melhor, o nosso aprendizado, a nossa experiência, nós temos também, né, a nossa experiência de vida, né? Eu não sei o que fazer. Liga, pergunta para o padre, pergunta para mim. Nós vamos tentar responder as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Então, nós vamos caminhar junto, não para mim, não para você, mas para Jesus, tá bom? Amém? Amém?